sempre que minha vida desviar dos caminhos. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos hoje no segundo dia do horário de verão. E eu sempre digo o seguinte, que tem uma coisa muito boa no horário de verão, que é poder ver o pôr do sol. Aí de lá para cá eu vinha reparando que eu ainda peguei o crepúsculo e fico imaginando tanto quanto a natureza pode às vezes funcionar até como um passe energético para nós. E a gente, quando vem para uma ocasião dessa, servir de instrumento numa palestra, a gente procura o máximo a gente entregar da gente para que possa contribuir de alguma forma. E eu sempre digo que o maior beneficiado inicialmente é quem está aqui na frente, porque ele se obriga a fazer o estudo de forma que vai paulatinamente aquilo incorporando no seu espírito. Não necessariamente que a gente viva na letra esses ensinamentos, porque todos nós estamos ainda, e se estamos aqui encarnados é porque ainda precisamos aprender e aprender muito. Então, esse horário de verão que muita gente critica porque tem que levantar de madrugada, eu tenho que levar meus filhos na escola, imagine, né? 5h30 da manhã, nesse horário de 5h30 da manhã está tudo truvo, né? Tudo escuro, mas tem a compensação de que quando dá 6 horas, você pode relaxar, sair e ver o crepúsculo, que, a meu modo de ver, é o maior espetáculo na Terra que nós podemos ter. O segundo é a aurora, é o amanhecer, mas eu não sei por qual motivo eu gosto do crepúsculo. Para mim, esse é o ponto de vista pessoal meu. Hoje o tema vem falar da perfeição humana. Eu até já falei uma vez aqui que tem uma música sertaneja que fez um plágio da parte espírita quando fala o homem de bem. Eu já ouvi essa música, fiquei encantado com a música, só que eu ainda não tinha ligado que existia essa letra dentro do Evangelho. Só que ele fez umas adaptações, obviamente, para não ficar tão plágio, mas é a mesma coisa, né? E lá, se eu não me engano, o nome da letra é O Poeta, eu tenho que... não me lembro, não me recordo, é uma sertaneja. O Bruno Marrone chega a tocar essa música, até encontrei com ele uma vez e falei, você toca uma música maravilhosa. Aí ele, qual? Aí descobri que ele é espírita, né? Falei, olha, tem uma música que está no seu quarto, se eu não me engano, no quarto disco, que você fala sozinho na noite, e ele é uma poesia muito bonita, e ele disse que ia até regravá-la. Ele, vou rever isso aí para estar regravando essa música. E essa música, ela trata do homem de bem. Mas antes, eu preparei algumas questões, algumas perguntas, para que porque quando a gente faz a pergunta, leva necessariamente a gente focar a atenção no tema. A pergunta é, em que consiste a perfeição humana segundo os ensinamentos de Jesus? Tudo que nós vamos estudar está nessa parte bíblica aqui de Mateus que foi lida. O curioso, eu sempre digo que o Evangelho do Cristo, e ele mesmo colocou isso, sintetizou naqueles 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a gente acha isso, assim, parece que isso não cai, parece que isso não entra dentro da gente. Mas a profundeza das palavras do Cristo nessas 2 frases é de resumir todos os ensinamentos de toda a filosofia e de todo pensamento na Terra, né? A gente vai estudar lá em filosofia, tudo aí tem os princípios da filosofia, começa com o quê? Fraternidade, aí vai indo. No final de tudo, se você resumir todos os ensinos, todos os ensinamentos, de todas as correntes religiosas e filosóficas, nós vamos chegar nesses 2 mandamentos que o Cristo sintetizou. Então, a resposta que nós encontramos é a seguinte: a perfeição humana consiste, segundo Jesus, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem, o que deixa claro que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, visto que implica a prática de todas as outras virtudes. Lembra que eu sempre falo que o Cristo, ele
nos seus ensinamentos é o perdão do começo ao fim. Perdoa quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes. E eu tive a oportunidade de assistir a palestra de alguém que veio aqui, que calculou isso aí, né? Lembra a história que ele contou? Que o indivíduo foi no Chico, e chegou lá no Chico, olha, o que eu tenho que fazer para melhorar? Perdoar 70 vezes, 7 vezes quem te caluniam. E ele foi lá, contando as ofensas, e foi. Até 70 vezes 7, ele fez uma conta lá, e deu 490, 77 vezes, não, 4.900. 77 vezes 7, né? Não é 490. Aí o Chico falou, não, isso é por dia. Isso é por dia. Aí ele voltou lá e começou a fazer essas contas. Eu sei que ele chegou numa conta milionésima aqui, que eu achei interessante demais a palestra dele, porque eu tenho o hábito de assistir as palestras depois que estão gravadas, e aí achei interessantíssima a conta dele. E de fato, quando Cristo quis dizer 70 vezes 7 vezes, isso significa que é infinitamente. Mas nós vamos entender por quê. Hoje nós vamos desmiuçar isso aí e vamos saber por que o perdão ele é tão importante para o nosso crescimento e para a nossa perfeição. Bom, aqui vocês viram que a perfeição humana consiste em amar os inimigos. A outra coisa, fazer o bem a quem odeia. Mas se eu estou fazendo bem a quem odeia, eu estou fazendo o quê? Amando o inimigo. Orar pelo que me persegue. Ele resumiu em 3 coisas. Só com relação aos inimigos. Mas por quê? O que ele falou na leitura? Olha, não tem, amar os amigos é uma coisa espontânea e natural, não tem esforço nenhum nisso. Amar as pessoas que a gente ama não tem segredo. Qualquer um aqui vai amar o seu filho. Você tem amor, né? Porque às vezes tem pai que não ama os filhos. Mas assim, essa relação próxima da gente é fácil de amar, essas pessoas que não nos magoam. Mas é aí que entra a medida da perfeição. Qual é a virtude mais meritória? Qual é a virtude, então? Nós estamos falando de perfeição? Qual é a virtude mais meritória? Aquela, a melhor das virtudes. Resposta: toda virtude tem seu mérito próprio, porquanto indica progresso do indivíduo na senda do bem. Mas a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Desinteressada caridade. Eu vou trazer o conceito da doutrina espírita de caridade. Muita gente vê o conceito da caridade só de um ângulo. Eu já falei isso aqui, repetir, mas a gente sempre diz que os ensinamentos estão aí para isso mesmo, para a gente estudar, reestudá-los e procurar praticá-los na nossa vida. A caridade, então, ela é o quê? Tem um tríplice aspecto: benevolência, que é a mais fácil de ser exercida, que é aquela da prática do bem. Eu vou ali, eu vou doar um pão, eu vou doar uma cesta, eu vou na campanha de Alta de Souza, e vai por aí afora. Essa é a benevolência. E a outra, a indulgência. A indulgência é a gente o quê? Não sair por aí julgando as pessoas. Mas como nós somos bons para isso, né? Apontar os defeitos dos outros, os vícios dos outros, mas não enxergamos os nossos. É aquela parte que o Cristo fala que tem, né? Nós percebemos um cisco no olho do próximo, mas não percebe a trave que está no nosso. E a outra faceta da caridade, que eu considero a tremendamente difícil de ser exercida: tolerância. Então é 3 coisas: benevolência, indulgência e tolerância. Agora a tolerância é essa que a gente sempre coloca aqui. Quer medir se o indivíduo é evoluído? Lembra daquela história que eu contei aqui uma vez, que o discípulo foi lá e bateu na cara do outro, e o outro revidou de imediato? Aí assim vai o grau e o nível de percepção de cada um. Aquele que está próximo ao mundo animal, se você chegar e esbofetá-lo no rosto, ele imediatamente, sem pensar, vai te dar na face do outro lado. Esse é o primeiro nível do homem. E qual seria o segundo? Você dá a bofetada no indivíduo, o indivíduo pensa um pouquinho e devolve. Mas ele já pensou um pouquinho, está no segundo nível. Qual é o terceiro? Você esbofeteia ele na cara, aí o que acontece? Ele não esbofeteia, mas fica desejando todo o mal do mundo para você. Tomara que ele bata o carro e morra.
Mas ele não, já é um avanço, ele não devolveu de imediato ali. E assim vai indo. O quarto, qual é o quarto? Ele leva a bofetada, ele reclama, não deseja o mal, mas reclama. Não acha correto, não é justo. E o quinto, ele leva a bofetada e fala: meu irmão, eu merecia. O que eu posso fazer para te ajudar? Não sente mágoa nenhuma. Aí no sexto, ele já bate e o cara: nossa, muito obrigado. Eu precisava disso para lembrar desse dever de te ajudar. O que você está precisando? O sétimo ele já não consegue, porque ele enxerga ele. É o Cristo, né? Jesus. Aí nesse nível. Bom, para vocês terem, isso é só para a gente ilustrar o tanto quanto a evolução está ligada com a tolerância. É por isso que aqui só fala em amar inimigo. Mas isso tem uma razão de ser. É porque tem um entravezinho que não deixa a gente ser perfeito, chamado o quê? Orgulho e egoísmo. Onde é que nasce o orgulho? O ódio? No orgulho. Então quem tem ódio no coração não é pesado? Vocês já viram a fisionomia de uma pessoa que está com ódio e uma que está semblante calmo? Não é a mesma coisa de estar vendo um monstro? A pessoa que está com ódio? Quando um cara parte para cima do outro com a faca, com um revólver, vou te matar! Você olha assim, meu Deus do céu. É triste. Sim, está no mundo animal. Agora nós temos que julgar essas pessoas de forma alguma. Cada um aqui tem o seu progresso espiritual e tem que correr em busca dele. Não adianta a gente espernear. Qual é o sinal característico da imperfeição mais grave? Agora vamos para o outro lado. Nós já vimos que a caridade, que a caridade é a virtude mais meritória. E qual é, então, o mais grave da imperfeição? Olha, é só analisar que o mais grave é a caridade, seria o oposto disso, né? O que é? O interesse pessoal. O que atrapalha a gente a crescer, a evoluir? O eu pessoal. Esse, né? Tudo para mim, Senhor, nada para ti. Porque lá na Bíblia, no Salmo é o inverso, né? Nada para mim, Senhor, tudo para ti, para a tua glória, né? O egoísta não, tudo para mim, Senhor, nada para ninguém. Tudo para mim. Vocês fazem ideia do tanto quanto isso é difícil? Vai, tenta vender um bem seu para doar. Quem é que está doando aqui para a Casa Espírita para ajudar a construção? Que eu estou sabendo, vai ter uma construção aqui e está parado por falta de... Quem chegou aqui e falou: escuta, quanto é que eu posso dispor do meu patrimônio para ajudar essa casa que tanto bem faz para mim, ao vir aqui toda semana, aprender um pouco do Evangelho? Quer ajudar? Venha, doe. Tem irmãos aqui, a casa não pede isso, me desculpe, me perdoe, que eu sei que a casa não vai fazer isso, mas vai em qualquer casa de ajuda dessa aí, doe de você mesmo, doe de coração, sem interesse. Mas quem de nós aqui, quem vai desfazer do nosso patrimônio para doar algo em progresso da humanidade? Olha, é muito difícil. Você sabe por quê? Por causa do eu, o interesse pessoal. E em contrapartida, os ensinamentos do Cristo dizem: vivei como as aves do céu. Por que quando Cristo falou que a gente deveria viver como as aves do céu, sem preocupar com o dia de amanhã? Porque ele não quis dizer que nós tenhamos que ser pessoas sem interesse em progredir, em crescer até materialmente. Não é isso. Mas é que não fazer disso os motivos da nossa infelicidade. Quantas pessoas aí que a situação financeira bate à porta, aí o desespero vem e às vezes tira a própria vida, né? E é o quê? E a gente aprende mais com a dor do que nos momentos de alegria. Infelizmente nós somos mais movidos pela dor do que pelo amor. Porque se fosse pelo amor, seria espontâneo. Mas é obviamente que tudo é uma questão de quê? De conhecimento. A gente tem que olhar, nós vamos chegar aí ainda, é o conhecimento de nós mesmos. Se nós tivermos conhecimento, o que Jesus falou? A verdade liberta. O que Jesus quis dizer com a verdade liberta? Gente, não é conhecer a reencarnação, só isso não. Conhecer a verdade sobre você. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Conheça quem é você e você será livre. Olha, se eu me conheço, eu já sei que eu tenho esses e esses vícios, eu vou procurar corrigi-los. Aliás, essa é a característica do bom espírita.
Esse tema ele é perfeito, quem quiser ter a oportunidade de ler esse evangelho, essa parte do evangelho é muito bonita, e tem aí os bons espíritos, o homem de bem, que eu creio que vai ser palestras, inclusive, nos próximos, eu não quero me adiantar até para não esgotar esses temas. Há diferença entre vício e paixão? Por que esse tema aqui dentro? O que nos arrasta, então, para a imperfeição? O que nos arrasta? Os nossos vícios. E agora eu vou buscar uma colazinha na psicologia, não na psicologia tradicional, uma psicologia que a gente chama de psicologia porque trata do pensamento humano, e nós vamos falar da personalidade. Pois bem, como é que a gente pode fazer para conhecer a nós mesmos? Então, o segredo é conhecer a nós mesmos. Tá? O que esbarra a gente de crescer, de ser perfeito, são os nossos vícios, né? Os nossos apegos à paixão. Agora a questão é, qual é o procedimento que nós temos que fazer para que isso seja possível, a gente se livrar disso? É conhecendo a nós mesmos. Frase antiga de Sócrates, que está nos livros de Platão. Agora, como é que a gente vai fazer para a gente se conhecer? Aí é que entra esse detalhe. Nós precisamos de que armas para nos conhecer? Para entrar para dentro de nós. Existem algumas armas para isso. E dentro desse estudo psicológico que a gente faz, ele coloca o seguinte: para que a gente tenha essa consciência, é preciso desenvolver a atenção. É lógico que tem que ter atenção. Porque se nós não tivermos a atenção, você vai ficar sempre caindo no mesmo erro. Por que você cai no mesmo erro? Porque você não está tendo o que? A vigilância. O que é vigilância? Atenção. Atenção redobrada. Então nós temos que focar a nossa atenção naquilo que nós queremos. E eu trouxe aqui para vocês uma vez o exemplo do Benjamin Franklin, né? Que ele era o seguinte: ninguém gostava dele. Falou, tem alguma coisa errada. Só pode ser comigo. Ninguém gosta de mim. E ele começou, como era um homem muito inteligente, ele começou a fazer o seguinte: olha, eu vou enumerar os meus vícios que me afastam das pessoas e vou colocar numa cartolina, vou anotar ele grande, durante 4 semanas vou exercitar ferreamente contra esse vício. 4 semanas ele trabalhou esse vício. Passou mais 4 semanas, ele começou outro. E foi indo. Passou um tempo, ele estava aquela pessoa mais querida na sociedade. Ele corrigiu nele aquilo que afastava ele das pessoas. Assim somos nós. Ou vocês acham que vai cair com um passe de mágica, vocês vão ficar bom da noite para o dia, sem esforço próprio? Não tem jeito. Então nós temos que desenvolver a atenção. Peraí, eu tenho um vício terrível de fofocar, falar da vida dos outros. Eu adoro sentar com a comadre e ficar ali, ó, assim, como é que tá a ciclana, a beltrana? Você vai, quando você falar da próxima vez, vai sentir um arrepio. Você vai dizer assim, ai que arrepio, quando a gente está assim com a atenção concentrada, que faz a besteira, dá arrepio. Dá arrepio, pode ter certeza, eu estou falando isso por experiência própria. Então, quando a gente já começa a ser vigilante nos nossos atos, quando você faz o ato, fala, ih, cometi uma besteira. Mas não preocupa não, a gente comete besteira demais. Isso é da nossa natureza. O que é errado é insistir nela, não tentar corrigir. Lembre-se, esse é você. Você não é o Jesus Cristo. Jesus Cristo já está lá na frente, evoluído. Você é você e nem mais ninguém. Não importa se o meu irmão é melhor do que eu ou se é pior. É você que precisa ser trabalhado. É eu que preciso me trabalhar. Ninguém vai trabalhar por mim. Então, atenção. Tem que ter atenção. Primeiro, descobrir um vício, né? Porque se você falar que não tem, já tem um mentiroso. Já tem o primeiro, já vai começar a trabalhar esse aí. Porque vício tem demais. Quando eu falo vício, gente, não confunda. Tem vício material e o vício moral. Os materiais são os mais fáceis de cortar. A cervejinha é fácil de cortar. O cigarro é fácil de cortar. Isso é uma maravilha. A droga é fácil de cortar, mas vai tirar o rancor de alguém. Vai tirar o mau humor. Tira o mau humor do ser humano, você faz dele um espírito quase evoluído. Esse aqui é o vício. E é vício. Não pensa que isso é vício. Vício de conduta mesmo. Mal-humorado, só vive mal-humorado o tempo inteiro, cara fechado o tempo inteiro, nervoso o tempo inteiro, dando patada em todo mundo. Isso é vício. Pode ser corrigido. Basta você querer.
Ódio, alguém me ofende. Tem gente que já tem, parece que a arma já está engatilhada ali, ó. Mexeu com ele, pá! Aí, isso é vício. Tem que controlar aqui, ó. Atenção. E qual que é o outro? Memória. Tem que ter memória também, porque também, se não tiver memória, não vai lembrar de nada, né? Ó, você tem que lembrar que você precisa corrigir esse vício. Então você tem que exercitar a memória também. Aí a memória, gente, tem mesmo uma técnica para ajudar, né? Que tal fazer um cartazinho para lembrar? Porque não vai lembrar, são tanto vício. Não começa todos de uma vez, não, que não vai dar conta, não. Começa pelo que você considera mais fácil. Porque depois que você concluir, ele fala: ufa, venci um vício, que beleza, tô ótimo. Beleza, tô evoluindo. Você vai ficar empolgado. Venci um vício meu, não estou mais fazendo isso. Então, ó, põe lá na cartolina o primeiro vício e se parabeniza, feste, brinde este evento de eliminar um vício seu, que seja qual for, escolha um. O da preguiça. Eu não consigo ler antes de deitar. Pega o hábito que eu te garanto que você vai todas as noites. No dia que você não lê, você não dorme, está faltando alguma coisa. Você vai pegar qualquer pedaço de papel para ler, para dormir. Leia. Porque a leitura é o quê? É um hábito o quê? Saudável. Pois bem, a inteligência. Essa é maravilhosa, né? Muita gente confunde a inteligência. A inteligência é uma arma poderosa que você pode usar para você tornar-se perfeito. Gente, a inteligência não é tirar 10 na escola. Não é nada disso. A inteligência é você conseguir acessar a profundeza da sua alma. É você ir lá no que tem de melhor dentro de você e trazer para fora. Jesus, aos 12 anos, foi perguntado o que era inteligência. E naquela idade ele respondeu. Entre outras palavras, ele falou que inteligente é aquele que pensa antes de agir. Quem pensa para fazer o ato é um homem inteligente. Simples assim. Mais nada. Então, como é que nós vamos fazer? Porque quando a gente tem um acervo espiritual muito grande. Nós já vivemos quantas vidas? Todo mundo aqui é reencarnacionista. Todos nós acreditamos na reencarnação. Quantas reencarnações nós já vivemos? Inúmeras. Olha o tanto de conhecimento que está dentro dessa bagagem aí. Então, se você começar a aprender a usar a inteligência, você acessa. Aí você acessa isso. Aí como é que você tem que fazer, desenvolver? Existem alguns fatores contrários à inteligência, que eu gostaria de anotar. Porque o que acontece? Quais são esses fatores contrários que impedem de você acessar a inteligência? Mundo da opinião. Esse é terrível, é o modismo, né? Não, todo mundo faz, eu vou fazer. Você não vai cair nessa, né? Quantos nós somos levados pelo mundo da opinião? Até a roupa que a gente veste, mundo da opinião. Não, eu só vou fazer aquilo que todo mundo faz. Aquilo que é a opinião que está na moda, né? Modismo. Isso é um fator que impede o acesso à inteligência. Por quê? Porque você sempre, a Maria vai com as outras. Você não consegue olhar para dentro de você, porque sempre está olhando na moda. Olhe para dentro de você e esqueça o modismo. Então o modismo atrapalha a gente a acessar a nossa inteligência. Outro fator. O complexo, né? Mas esse é muito. É a questão da complexidade, a perda do sentido das palavras, né? Você começa a usar a palavra de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós chamamos isso de logofobia. Então a gente tem a aversão a conhecimento. Então você usa os termos como quer usar. Isso termina por atrapalhar você a acessar a sua inteligência. Não vejo tão importante. Mas falta de conhecer a nós mesmos. Esse é o ponto-chave que impede a gente de acessar a inteligência. Você não promover o autoconhecimento. Então o que nós precisamos fazer? Promover o autoconhecimento. Você precisa se olhar. Aqui eu separei alguns textos, mas não vai dar tempo da gente olhar esses textos, mas o mais tradicional dentro da doutrina espírita que a gente conhece é Santo Agostinho. Está lá no Evangelho, que ele recomenda: vá para o espelho, converse com você. Sim, trata você lá no espelho como uma pessoa. E aí, cara, o que você fez hoje? Mas foi muito mal aquela resposta que você deu para aquela senhora que te procurou, hein? Você devia ter vergonha. E vai dialogando com você mesmo lá no espelho, vão dizer que você é louco. Tranca a porta do banheiro, não fala: vixe, meu marido pirou, minha esposa está ficando maluca, né? Tá louca, é? Como é que é a moda da música maluca que tem por aí? Então o que acontece? A gente tem que desenvolver isso. Como é que você vai se conhecer? Se você não olhar para você, é uma forma. Vocês já viram filmagem de vocês?
A gente olha assim, gente, mas que coisa, aquilo sou eu mesmo. Ah, não quero ver. Primeiro momento assim, eu não quero ver, não acho legal. Mas a gente tem que se ver. O processo de conhecimento é assim, sai de fora e olha para você. Olhe com olhar crítico, não com olhar... Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Tudo isso tem que ser feito com prazer, com alegria. Não estou incentivando ninguém aqui a fazer processo de autoobsessão. Cuidado que o processo de autoobsessão, tem gente que fala, eu sou muito ruim, eu sou um zero à esquerda, eu não sou o quê, eu sou mal demais. E puf, cai, despenca. Não é assim. Você não é nada, você não é mal e nem bom. Você é você. Acabou. O cara que matou aquele que matou lá não sei quantos, é ele, aquele é ele. Ele saiu do mundo animal, ele era um leão, passou pra gente, só que ele ainda está muito próximo do leão. É ele. E nós não podemos julgá-lo. Porque ele está numa fase de evolução, aquela é a fase de evolução dele. Se ele ainda está habitando conosco, é porque nós merecemos aquele espírito ainda no nosso meio. É simples assim. A lei de Deus não tem. É lei da natureza. Eu li uma obra uma certa feita que os Estados Unidos recebem muitos espíritos, né, aqueles serial killers, aquele tipo de coisa. Por quê? Aí a explicação da espiritualidade nessa obra que eu vi é porque lá eles promoveram muita violência contra os indígenas, né? E esses indígenas reencarnaram agora e traz naquela memória essa vingança, né, de essa coiseira toda e vira aquela violência toda. Então, quer dizer, a gente planta, a gente colhe. E a primeira postura de quem está querendo crescer é essa frase, nunca esquecer. Sofrimento bateu na minha porta, fiz por merecer. Vou colher numa boa, até porque essa é aquela injeção que vai curar aquele mal que está dentro de mim. E lembre-se que o sofrimento sempre é terapia, e não um momento de desespero. Bom, a outra coisa que a gente não usa, que eu acho que a gente deveria usar, é a imaginação, né? Olha, gente, nós temos uma arma poderosa chamada imaginação. Você pode ser o que você quiser. Pense. A gente nunca parou para pensar que a imaginação talvez seja a arma mais poderosa que nós temos, porque essa é fácil, todo mundo aqui pode acessar. Que a imaginação é o que você cria no plano mental. Agora, o que é que... Aí vou trazer outro ensinamento de Jesus. Como pensa, viverás. Como é que vocês estão pensando? Como é que vocês estão usando a imaginação? Lembra que eu falei que eu ia voltar todas as minhas palestras para a questão do pensamento? E aí está a chave, a imaginação. Você precisa da memória, você precisa da atenção, você precisa da inteligência, mas a imaginação vai te conduzir. A imaginação vai dizer se você está imaginando-se uma pessoa X, B, A. A imaginação vai dizer se você está com a mente sintonizada no bem ou no mal. É a imaginação que diz isso. É a imaginação que te põe sintonizada com o que há de mais evoluído e com o que há mais de involuído. Se você só pensa negativo, você vai se ligar aonde? No negativo. Não tem jeito. Você está aqui com o pensamento de ódio. Ai, que ódio. Você vai atrair o que para o seu corpo astral? Pensamentos semelhantes. Os pensamentos semelhantes se atraem. Então a imaginação deve ser utilizada para o nosso progresso espiritual, para que nós possamos chegar à perfeição. Agora a gente tem a fantasia, que não é a imaginação propriamente dita, né? A gente fala imaginação propriamente dita, aquela que a gente usa para o nosso progresso. Você pode imaginar, por exemplo, que eu vou comprar minha casa, não tem nada disso, não tem nada errado. Aí você imagina, e o mundo conspira para que isso aconteça. Gente, quem não projeta as suas vidas, deixa as suas vidas, sabe como? Igual a folha que cai da árvore. E como é que você faz isso? Através da imaginação. Então você vai imaginar-se o quê? Eu vou evoluir, eu vou melhorar. Já estou me imaginando fazendo palestra lá no centro espírita. É só começar. Foi difícil, eu imaginei bastante. Levou uns 30 anos, 40 anos, mas cheguei imaginando. Mas é assim mesmo. Eu já estou imaginando que um dia eu vou fazer palestra em inglês. Eu nem sei por onde é, não sei nem o ABC do inglês. Mas quem sabe um dia? Mas vamos imaginar. Não tem problema. Imagine. As mães, as mulheres, as moças, as jovens. Imaginem-se mulheres no futuro, mulheres
que vão contribuir para a sociedade, para a humanidade. Imagine-se mãe com seus filhos. Vocês têm que imaginar isso, porque senão vocês vão viver como? Sem um projeto de vida? Quem vive sem projeto de vida vai de acordo com a vida me levando, né? Tem até música desse sentido. Com todo respeito, mas quem fez a música não fez a música pensando em incentivar a humanidade ao progresso, porque é exatamente o inverso que se demonstra. Nós precisamos então usar a imaginação para chegar à evolução. Bom, e a outra situação são os hábitos, né? Que a gente também é o hábito, porque a gente imagina, pensa. Qual que é a ordem dos fatos? A gente pensa, a gente sente quando pensa, não é isso? Aí a gente fala, depois age. Então essa é uma sequência. Então a primeira coisa vem na imaginação, depois você vai criar o hábito. E os hábitos é o seguinte: hábito é tudo que é mecânico. Geralmente em filosofia diz que hábito não é bom, se fosse bom não era hábito, porque você já faz mecanicamente. Que é um hábito comum? Almoçar, comer, vocês alimentam, é um hábito. Andar de bicicleta, é um hábito, você precisa lembrar que tem que andar de bicicleta, você não sobe, não é mecânico? Então hábito é isso. Só que a gente pode criar os hábitos, tem uns hábitos que nós denominamos de ativo, que a gente cria esses hábitos para o quê? Para nos auxiliar. Na medida que você precisa, por exemplo, do hábito da leitura. São hábitos ativos. Você precisa do hábito do estudo, o hábito da oração, quanto é bom, nós sabemos, o tanto quanto, o que nos liga ao plano espiritual? A nossa prece. Nós podemos conversar com o nosso mentor. Você pode não ouvi-lo, mas ele com certeza está te ouvindo. Isso tudo são armas para o quê? Melhorar, nos aperfeiçoarmos. Eu vou parar por aqui, que o nosso horário ali já se estendeu um pouquinho. Agradeço a vocês mais uma oportunidade de estar aqui. Eu sinto um amor muito grande, uma energia muito boa nessa casa. A gente sente, eu faço palestra em várias casas, mas a energia aqui é muito boa mesmo, né? E agradeço a Deus pela oportunidade de um espírito cheio ainda, né, de vícios como eu, ainda ter essa oportunidade de poder vir aqui e trabalhar. É muito difícil, não é fácil. Quando a gente empreende uma tarefa dessa, parece que 1001 dificuldade, 1001 problema para não deixar a gente desvincular dos nossos terríveis hábitos, esses que tornam-se mecânico. A questão do vício e da paixão é o seguinte: quando a gente não controla a paixão, ela passa a nos controlar. Então a gente precisa refletir sobre esse tema da noite. Eu sei que foi muita coisa, a gente podia ter trabalhado só a atenção, ficar só com a memória, ou só com a imaginação, ou só com a inteligência, mas é uma síntese para que vocês possam desenvolver em vocês alguma dessas potencialidades, ou pelo menos criar aquela semente que Emmanuel fala, de querer mudar, de querer se transformar. Todo mundo pode fazer isso, está ao alcance de todos nós, cada um no seu esforço. Pegue uma virtude, um vício, e comece a trabalhar ele, e vai rompendo isso, vai melhorando. Melhore-se, e quem está perto de você vai melhorar. É por isso que o Cristo colocou que o amor ao próximo é a síntese de toda a perfeição. Por quê? Porque quando você passa a amar, você solta, e aquilo contagia quem está do lado, e só ama ao próximo realmente quem está ligado no caminho da perfeição. Obrigado a todos.